Olá, meus queridos irmãos, eu sou Wellington Sales e é um prazer poder retornar aqui com este propósito de sempre, na medida do possível, sob a graça e a orientação do Espírito de Deus, transmitir, compartilhar com vós outros algumas informações, algumas sugestões e considerações a respeito das nossas lições, da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E para esse domingo, nós temos a lição de número 4, que traz como tema missões transculturais no Novo Testamento. Logicamente, em vista do progresso das lições, está o fato de que na aula passada nós estudamos esta temática transcultural no Antigo Testamento. E agora voltaremos a nossa atenção para a missão transcultural no Novo Testamento. Inicialmente, a título de organização, como sempre fazemos, é importante fazermos esse elo de ligação entre a lição próxima e a lição passada. Portanto, a lição de número 4 e a lição de número 3. Existem alguns assuntos que cumprem esse propósito. O primeiro deles é o que tem cumprido esse propósito desde o início dos nossos estudos desse trimestre, que é a temática, o assunto transcultural. Ele esteve presente no assunto na lição passada e está presente também nesta lição. Ou seja, na lição passada tivemos a responsabilidade de estudar com vistas os registros do Antigo Testamento, as atividades de Deus com esse foco transcultural. Agora, no Novo Testamento, continuaremos comprometidos com esse assunto e é exatamente ele que vai, eu diria, filtrar a nossa visão a respeito dos registros do Novo Testamento, portanto, os registros missionários de Deus e, especialmente, os registros missionários da Igreja sob essa perspectiva transcultural. Portanto, essa temática, esse assunto transcultural será muito presente e, vez ou outra, de maneira muito permanente, vai cumprir esse propósito de relacionar uma lição com a outra, como neste caso. O segundo assunto que cumpre o propósito de ligar, de fazer o elo entre a lição passada e esta lição, entre a missão transcultural no Antigo Testamento e a missão transcultural no Novo Testamento, é exatamente a atividade missionária divina no plano de Deus que sempre envolveu os povos. No Antigo Testamento, nós observamos um plano de abrangência universal, até porque a perspectiva bíblica aponta ao fato de que nenhum ser humano ficou livre dos prejuízos, por assim dizer, do pecado. Portanto, tudo aquilo que envolve a existência do ser humano foi prejudicado, e o ser humano, em qualquer cultura, é alguém vítima dos prejuízos do pecado. Nesse sentido, o plano de Deus é, portanto, um plano de alcance para todos os povos, para todos os homens e para o homem inteiro. No Novo Testamento, essa perspectiva é ainda mais clara, a perspectiva de que o pecado prejudicou de maneira universal o ser humano e que Deus, de maneira misericordiosa, estabelece um plano que envolve também o alcance universal de todos os seres humanos. E, em terceiro lugar, a terceira informação, o terceiro assunto que cumpre esse propósito que eu chamo de elo entre uma lição e outra
Lição é exatamente a atividade missionária de Deus, envolvendo a responsabilização de um povo para pregar, para proclamar. A missão transcultural no Antigo Testamento, tema da lição passada, deu atenção à escolha de Deus para um povo e sua responsabilidade de pregar. Israel tinha responsabilidade de maneira especial, proclamar a sua fé, compartilhar a sua fé, compartilhar a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó a todos os povos. No Novo Testamento, a dinâmica, eu diria assim, continua a mesma. A atividade missionária de Deus agora escolhe um povo e é a igreja. A diferença entre um e outra, o que eu tenho dito sempre aqui, é a direção da força de proclamação. No Antigo Testamento, a obra missionária de Israel era baseada na força atrativa. As nações, em vendo Deus abençoar o povo de Israel, viriam a Israel, o que tecnicamente é chamado de força centrípeta, missionária. E no Novo Testamento, a força missionária é a igreja que vai até os povos, é a igreja que dispersa seus missionários, envia os seus missionários. Portanto, uma força centrífuga, como se observa nos estudos de missões. Mas o interessante é considerar que no Antigo Testamento tem-se um povo responsável para, de alguma maneira, proclamar a boa notícia, e no Novo Testamento também nós temos um povo responsável por proclamar a boa notícia. No Antigo Testamento nós temos um Deus com atividades comprovadas missionárias, e no Novo Testamento, de maneira ainda mais clara, nós temos um Deus comprovadamente missionário à luz das suas atividades, especialmente nos registros literários, no registro dos livros que compõem o Novo Testamento. Depois disso, eu julgo necessário, querido professor, querido aluno, querida aluna que me vê, que me escuta e que me verá em outras oportunidades, é fazer a consideração da ideia geral da nossa lição. Qual é a ideia geral da nossa lição? Essa lição de número 4, missões transculturais no Novo Testamento. É apontar a natureza missionária de Deus no fato de ter feito o seu filho missionário e a igreja ser herdeira, entre aspas, dessa missão, e os grupos de registros literários, ou seja, os livros, como testemunho dessa obra. Perceba, primeiro, o enfoque na atividade missionária de Deus, a atenção para a atividade missionária de Deus. O Deus de atividade missionária do Antigo Testamento continua sendo um Deus ativo em ação missionária no Novo Testamento. E a grande ação missionária de Deus no Novo Testamento é ofertar o seu filho para o alcance de todos. É fazer do seu filho enviando um missionário. Seu filho cumpre a missão, a igreja herda a responsabilidade proclamadora, missionária, e os registros, os livros que compõem o Novo Testamento dão testemunho dessa obra. Então, de maneira geral, no Novo Testamento, Deus continua a sua atividade missionária. A atividade missionária está em que Deus enviou o seu filho como missionário. A igreja é herdeira desta vocação missionária e os registros bíblicos, os livros que compõem o Novo Testamento, são registros, testemunhos dessa obra, dessa dinâmica de atividade missionária de Deus no Novo Testamento. Vamos à introdução desta riquíssima lição que começa
com a seguinte menção, a seguinte assertiva: o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumento de um verdadeiro trabalho missionário. Vendo pelo filtro de abordagem missionária, tem-se o Novo Testamento como totalmente, plenamente missionário. Todas as temáticas, todos os assuntos, todas as doutrinas, todos os registros históricos estão envolvidos por essa roupagem, entre aspas, missionária. Portanto, são instrumentos de um trabalho missionário. Quem é o protagonista desse trabalho, dessa atividade missionária que tem os livros do Novo Testamento como instrumento? Deus. A atividade missionária de Deus continua reveladora, revelacional, se apresentando aos homens dessa feita de maneira especial nos registros do Novo Testamento, que são instrumentos plenamente missionários. Vamos ao nosso primeiro ponto, depois de considerarmos que o Novo Testamento é totalmente missionário, são instrumentos da atividade missionária, que, é claro, tem Deus como sujeito, tem Deus como protagonista. Primeiro ponto é o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subponto é que a Bíblia nos mostra um Deus missionário. Nós temos sido convencidos disso e fomos convencidos, inclusive, a partir do Antigo Testamento, os registros da ação missionária de Deus. Fomos convencidos disso pelas próprias atitudes de revelação de Deus, Deus revelando o seu nome de uma maneira variada, Deus se revelando por instrumentos variados, de maneira geral na natureza, de maneira especial nas Escrituras, de maneira geral também por meio da graça comum que abençoa todos os homens de maneira indistinta, sem escolher um grupo especial, sem um tipo de determinação de condição que é baseada na fé ou não, todos são abençoados por Deus. Deus tem uma atividade missionária no Antigo Testamento e a Bíblia, no Novo Testamento, continua nesse propósito de demonstrar essa atividade missionária de Deus. A natureza da Bíblia, portanto, é missionária, porque a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas, são fruto, são resultado de uma atividade missionária de Deus. Nós precisamos ter em mente isso, porque a Bíblia, de maneira geral, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são frutos de uma atividade missionária de Deus e se encaixam no grupo das revelações especiais. Ao lado da revelação especial, que é literária, que é o registro bíblico, está a revelação de Cristo. Então, nessa prateleira, nesse patamar missionário, nessa atividade reveladora divina para alcançar os povos, está Cristo como uma revelação especial e a Bíblia como revelação especial. Portanto, a natureza bíblica, por ser revelação de Deus, por estar nesse nível de revelação especial, é missionária. A Bíblia, portanto, especialmente no nosso caso, na nossa lição, demonstra um Deus missionário. E devemos considerar, nesse primeiro subponto também, que os dois testamentos, eu diria, esses dois momentos da relação de Deus com povos distintos, esses dois momentos da revelação de Deus para
o mundo. Eles correspondem naturalmente, como o próprio nome propõe, a duas alianças. Portanto, no Antigo Testamento, ênfase na aliança de Deus com Israel, Israel como encargo, como a responsabilidade missionária, e no Novo Testamento a ênfase na aliança, no pacto de Deus com também um povo e a igreja, e também ela está submetida ao encargo, ao compromisso, à vocação missionária transcultural. Dois testamentos, duas alianças, dois povos, um mesmo encargo. Dois testamentos, duas alianças, dois povos, um encargo. E o encargo é missão e missão transcultural. Segundo subponto é esse. É uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E nós abrimos esse segundo subponto com a seguinte menção: o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Qual é a perspectiva que nos faz concluir assim? É Cristo como missionário por excelência e a igreja como herdeira da vocação proclamadora. O Novo Testamento, de maneira geral, nos transmite essa perspectiva. Cristo é o enviado de Deus, portanto, um missionário por excelência, que cumpriu de maneira bem-sucedida o propósito do seu chamado, o propósito do seu ministério, e tem uma série de comportamentos, de exemplos que são base até hoje para a preparação dos missionários para o alcance transcultural. A igreja, nessa perspectiva totalmente missionária do Novo Testamento, é herdeira da vocação proclamadora, não a um grupo, mas missão, vocação proclamadora para todos os povos. Uma missão, portanto, universal. E o terceiro subponto é a igreja à luz dessa revelação. E a igreja à luz dessa revelação, que tem em tela, tem em destaque essa perspectiva de Cristo como missionário por excelência. A igreja, como herdeira da vocação proclamadora universal, tendo Cristo em vista da sua excelência como o grande exemplo, é que essa igreja é a que é responsável por dar continuidade à vocação missionária iniciada no Novo Testamento de maneira excelente por Cristo, tendo-o como exemplo, tendo-o como modelo, porque ele é excelente, e continuando a sua ação missionária. Portanto, senhoras e senhores, meus queridos irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia por si só é missionária. Temos dois testamentos. No Antigo Testamento, a relação, o pacto, a aliança de Deus com Israel, e Israel sob a responsabilidade proclamadora. No Novo Testamento, o pacto, a aliança de Deus com também o povo, a igreja, e também este povo, a igreja, está sob uma demanda, um compromisso, uma vocação proclamadora. Dois testamentos, duas alianças, dois povos e uma missão. A missão proclamadora, especialmente transcultural, para todos e para qualquer pessoa, não importa onde quer que culturalmente ela exista, ela esteja. O nosso segundo ponto é missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Aqui, senhoras e senhores, meus queridos alunos, meus queridos professores, é interessante nós fazermos uma abordagem a respeito da própria natureza dos evangelhos, enquanto livros.
Porque os evangelhos não podem ser classificados como biografias. Não é esse o gênero literário, não é essa a natureza literária dos evangelhos. Os evangelhos são um novo tipo de expressão literária. É um gênero inédito, literário, de registro escrito, totalmente diferente de tudo, sem precedentes. E qual é a grande característica desse novo gênero literário que não permite ser encaixado num gênero biográfico? Ou seja, contar a biografia de alguém a título de curiosidade, de suprir a necessidade cultural de algum povo ou coisa do tipo. É exatamente a natureza evangelística dos evangelhos, exatamente a natureza missionária dos evangelhos, é exatamente a natureza discipuladora destes registros, destes livros. A natureza proclamadora, evangelizadora, missionária destes registros literários. Isso fica claro quando nós observamos o porquê da existência de Mateus, da existência de Marcos, da existência de João, em vista dos destinatários. Ou seja, cada evangelista teve em mente o alcance evangelizador, proclamador, missionário de algum povo. Mateus escreve isso, nós temos como prova interna, olhando para o estilo do texto de Mateus para os judeus. Para Mateus, Jesus é o rei prometido, o cumprimento do Antigo Testamento. Marcos escreve para os romanos. É por isso que no livro de Marcos, Jesus é visto como o homem da ação, o homem perfeito, exatamente para produzir eco, ter significado nessa cultura romana, que dá ênfase à virilidade, à atividade, à força, ao poder. Portanto, Marcos apresenta um Cristo de ação, de força, de atividade. Em Lucas, nós temos como destinatário os gregos, e para Lucas, Jesus é o homem perfeito, o Filho do Homem, exatamente filtrando a mensagem do seu evangelho para uma cultura grega que supervaloriza o homem e sua constituição física e tudo que envolve a sua estrutura existencial, tendo em vista esse propósito de alcance para os gregos. O médico, o Lucas, apresenta Cristo como o Filho do Homem, o homem perfeito. E, especialmente, no livro de Lucas, Lucas apresenta um Cristo que salva a todos. Ele alcança a todos e de maneira com muito e verdadeiros sentimentos, com compaixão. João pode se considerar como aquele que fala aos da Ásia Menor, mas o propósito evangelístico de João, ele mesmo apresenta. Mateus nós temos que procurar destinatários judeus. Marcos nós temos que ter um esforço de detectar os romanos. Lucas nós temos que ter um esforço de detectar seu propósito para os gregos. Mas João, ele mesmo fala porque escreveu o seu evangelho. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto, acabou. O autor apresentou o propósito do seu evangelho. Qual é o propósito? Evangelístico. Unindo-se a Mateus, falando aos judeus, Marcos falando aos romanos, Lucas falando aos gregos. Então, nós abrimos o Novo Testamento com esses registros dos evangelhos, em vista da sua natureza, tendo, portanto, a certeza de que
eles são registros evangelísticos. Seu ministério, o ministério de Jesus, foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem. Abra um parêntese para dizer que amor, compaixão e alcance missionário para com todos os grupos de pessoas é um registro de Cristo especialmente construído por Lucas. Lucas apresenta, portanto, a compaixão de Deus em Cristo Jesus para salvar a todos. Fechamos os evangelhos, vamos para Atos dos Apóstolos, na experiência registrada de Filipe e Pedro. O Filipe já tem uma experiência transcultural antes de ter o encontro com o eunuco etíope, naturalmente de outra cultura extremamente distante. Antes do registro da ocorrência do encontro de Filipe com o eunuco etíope, Filipe vem de uma experiência, se não me falha a memória, com os samaritanos, uma experiência muito bem sucedida com os samaritanos, e nós nem precisamos gastar tempo para fazer menção do problema cultural entre judeus e samaritanos. Filipe já tem esse perfil transcultural e é o primeiro, no registro de Atos dos Apóstolos, missionário transcultural. Pedro fica ainda mais claro, criado, envolvido, formado, constituído de maneira a ter uma identidade profundamente judaica, precisou ser, enfim, iluminado por Cristo de maneira sobrenatural para ir à casa de Cornélio e lá ver o Espírito abençoar e a salvação entrar na casa de um gentil. Isso foi decisivo para que a igreja tivesse um impulso missionário e alcançasse, montasse estratégias para alcançar também os gentios, com base no testemunho de Pedro. Pedro, no testemunho, em outras palavras, disse: olha, Deus alcança os outros. A bênção da salvação, a bênção do Espírito também alcança os gentios. E isso explica esse movimento registrado também no livro de Atos dos Apóstolos, que no terceiro subponto, os missionários Paulo e Barnabé como envolvidos com a igreja de Antioquia, a primeira igreja gentílica. Essa igreja gentílica foi também a primeira igreja a enviar missionários. A igreja gentílica, que certamente é resultado dessa nova concepção, dessa mudança, por assim dizer, de chave de entendimento do alcance do evangelho, que não era apenas para os judeus, e a experiência de Pedro é decisiva, que testemunha o alcance e a salvação de Deus também para os gentios. Na continuidade dos registros, nós temos uma igreja gentílica missionária e que continua com a atenção dada ao envio de Paulo e Barnabé à atividade missionária. Segundo ponto, evangelhos, registro da experiência de Filipe e de Pedro. A experiência de Pedro é muito decisiva para mudar a chave de consciência, de alcance transcultural da igreja. E o registro de Paulo e Barnabé, os enviados, protagonizando a experiência da igreja em Antioquia, uma igreja gentílica e missionária. O terceiro e último ponto é a missão cumprida nas cartas e em Apocalipse. Nas cartas paulinas, nós devemos chamar a atenção para a missão educadora da igreja. Eu sempre lembro que o chamado da igreja para proclamar a grande comissão, como nós conhecemos, tem a responsabilidade da proclamação e a responsabilidade da educação. Não são duas coisas diferentes. São dois lados da mesma moeda. A obra missionária, nessa perspectiva,
ela não é algo mecânico. Preguei, fui embora. Preguei, fui embora. Muito pelo contrário, ela tem esse estágio de relacionamento, de comunhão, de proximidade, de método, que possibilita atividade educadora. E nas cartas, nós vemos de maneira muito clara esse compromisso didático, educador, que também faz parte da obra missionária, também é a grande comissão. Mas também nós temos a transmissão de assuntos que comprovam essa atividade missionária de Deus transcultural. Por exemplo, no livro na carta de Paulo aos Romanos, nós somos convencidos da universalidade do pecado e da universalidade da salvação. Todos pecaram e tem salvação para todos. Efésios, a barreira que separava judeus e gentios, foi derrubada em Cristo Jesus. E de dois povos Deus fez um. Timóteo e Tito, além da orientação para novos líderes, nós temos a ênfase que o apóstolo Paulo dá, tanto na primeira e na segunda carta escrita a Timóteo, como a carta escrita a Tito, para que esses líderes, o jovem Timóteo, o mais experiente Tito, tenham o compromisso com a proclamação da palavra. O que ele chama, especialmente nas cartas que escreve a Timóteo, de bom depósito. Timóteo é chamado ao despertamento para não esmorecer, mas pregar em qualquer circunstância a palavra de Deus. Tito também é lembrado disso. Fala disto, prega, cala a boca dos falsos doutores, e assim sucessivamente. Nas cartas gerais, também nós temos essa mesma característica transcultural. Na carta aos Hebreus, nós poderíamos dizer que Cristo é apresentado como um sacerdote que se compadece de todos. Não é só de um grupo, não é só dos judeus, mas é um sacerdote supremo, maior do que todos os sacerdotes. O ministro e a oferta, que se compadece de todos, porque sentiu o que os homens sentiram. Tiago, todos são chamados para as boas obras. E Pedro se tem ênfase na universal identidade proclamadora da igreja. É propriedade, é nação santa, é povo exclusivo, mas com um propósito: proclamar, pregar, fazer conhecido o poder daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nas cartas gerais, além delas não escolherem, não elegerem um povo específico e cumprirem esse propósito universal, nós temos também esse envolvimento missionário, eu diria assim. Hebreu, Cristo é o sacerdote de todos. Tiago, todos são chamados para a prática das boas obras. Pedro, a igreja tem uma identidade definida, defendida, estabelecida, e à luz dessa identidade, povo santo, sacerdócio real, propriedade exclusiva, ela deve proclamar as virtudes de quem a fez assim. E em último lugar, terceiro subponto do terceiro ponto, no Apocalipse, nós temos a relação de Deus, por fim, com toda a raça humana. Certamente, não há quem leia de maneira séria o livro de Apocalipse deixe de ter a consciência, pelo menos a sensação, desse trabalhar, desse relacionamento, dessa atividade com Deus, de Deus com as nações, com os povos. Portanto, nesse momento do fechamento da carta, ou melhor, dos registros do Novo Testamento, temos as igrejas, na primeira parte de Apocalipse, primeira parte que nós podemos chamar de carta, primeira parte epistolar, porque é direcionada a igrejas específicas, a líderes específicos. Nós temos essa característica missionária, as igrejas são missionárias. E depois, com essa característica profética futura de Apocalipse, escatológica, o
o relacionamento de Deus com toda a raça humana. Portanto, querido professor, querida professora, meu queridíssimo aluno, minha querida aluna, me dá um prazer de estarem comigo aqui. Essas são as considerações que, modestamente, humildemente, eu quero compartilhar com vocês, com vistas a poder ajudá-los de alguma maneira na compreensão desta lição, como também ajudar você no compartilhamento de informações para que você melhore, enriqueça a sua aula. Deus te abençoe, Deus abençoe poderosamente a sua família, Deus abençoe especialmente a sua classe, a escola dominical da sua congregação, e você seja um instrumento que Deus use para esta bênção.